Você piscou e já é dezembro. Na cabeça, 1000 pensamentos. Contas, prazos, família, ministério. A rotina se desfez e o cansaço se tornou um padrão. E a culpa sussurra que se você orasse mais, daria conta de tudo. Você tenta planejar, mas o papel fica em branco. Metas demais na cabeça e ao mesmo tempo, direção de menos. Por fora, uma capa de produtividade, mas por dentro, sobrecarga. Parece que 2025 passou correndo e você ficou no mesmo lugar. 2026 já está à porta e você quer recomeçar certo, com propósito e não com pressa. E se você, nesse novo ano, não precisasse correr atrás de tudo e começasse a andar, caminhar no ritmo de Deus? Deixa eu tentar dar uma descrição da sua realidade. Me conta se é isso que acontece por aí. Você já acorda cansada e antes mesmo de sair da cama, o celular já te bombardeia com 15 notificações. 3 grupos de WhatsApp, e-mails que chegaram de madrugada. Sua mente dispara uma lista mental. Preciso responder fulana, preciso ligar no médico, preciso comprar os ingredientes do jantar, terminar o relatório, preciso orar mais. Ainda são 7 da manhã e você já se sente estressada e cansada. Durante o dia, é um zigue-zague constante. Você começa uma tarefa e aí para atender uma ligação. Volta para a tarefa, mas se lembra que esqueceu de pagar uma conta. Vai pagar a conta, mas chega uma mensagem urgente. E sua mente não para em lugar nenhum por mais de 10 minutos. No fim do dia, você já fez 1000 coisas, mas nada parece ter saído do lugar. À noite, quando finalmente deita, a cabeça não desliga. E você fica se lembrando de tudo que não fez, e já planejando o amanhã e remoendo conversas. Ai, você ora, mas até na oração a mente dispara suas listas de pendência. E aí vem a culpa. Ai, se eu fosse mais espiritual, teria mais paz. Se eu fosse mais disciplinada, teria dado conta de tudo. Mas você não está sozinha nessa luta, nessa realidade. Existe uma explicação científica para isso. Sua mente tem um limite de processamento por dia. Cada vez que você interrompe uma tarefa e precisa retomar o foco, perde energia. Cada pequena decisão, responder ou não responder, fazer agora ou fazer depois, drena um pouco da sua clareza mental. É como um celular que vai descarregando com o uso e no final do dia a bateria está piscando no vermelho, sabe? Mas é algo mais profundo que isso. Tarefas que você deixa pela metade vão ficando como um aplicativo rodando, sabe, na sua mente. Aplicativos que a gente deixa aberto no celular, ali no fundo da tela. Aquele e-mail sem resposta, aquela conversa pendente, aquele projeto que você começou e parou. Tudo isso ocupa uma memória mental. Por isso você não consegue relaxar de verdade. Sua mente está tentando te lembrar de tudo que você não fez ainda, ou precisa fazer, ou não terminou ao mesmo tempo. Quando não há prioridades claras, tudo parece urgente. Você vive reagindo ao que grita mais alto, ao invés de agir sobre aquilo que é mais importante. A sua agenda vira um campo de batalha, onde todos lutam pela sua atenção. Família, trabalho, igreja, amigos, e você fica no meio de tudo, tentando agradar todos e se perdendo no processo. A Bíblia sempre soube disso. Deus criou ritmos. Dia, noite, trabalho, descanso, 6 dias para atividade, 1 dia para pausa. Jesus, mesmo sendo o Salvador do mundo, fazia pausas para orar sozinho. Ele dizia não para multidões que o queriam e procuravam por ele por cura, porque ele sabia exatamente aonde precisava estar. Ele tinha uma missão clara e isso organizava todo o resto. Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados." Ele não estava falando só de cansaço espiritual, ele estava falando de exaustão real, de quem vive sem direção, carregando fardos que não foram feitos para suas costas. A paz não vem de conseguir fazer tudo. A paz vem de saber o que Deus está te pedindo para fazer e ter a coragem de soltar o resto. Quando a sua vida tem um norte claro,
as decisões ficam mais fáceis, a mente descansa e o coração encontra o seu lugar. Você já tentou de tudo, não é? Aplicativos de organização, agendas coloridas, técnicas que prometiam revolucionar sua vida. Ficou por uma semana e até funcionou, talvez um mês. E depois, tudo voltou ao caos. E aí você pensou, com certeza o problema sou eu não tenho disciplina, eu não presto para isso. Mas eu tô aqui para te dizer que não é verdade. O problema não é você. O problema é que você está tentando construir uma casa começando pelo telhado. A causa invisível de toda essa exaustão tem um nome. Você está planejando de fora para dentro, ao invés de planejar de dentro para fora. Deixa eu te explicar. Quando você pega uma agenda e começa a preencher compromissos, você não está planejando, você está reagindo. Está encaixando pedaços da vida dos outros na sua vida. O tempo da igreja, as demandas do trabalho, as necessidades da família, os eventos sociais. No final, sobra uma frestinha para você ser quem Deus te chamou para ser. E o resultado? Você vive uma vida. Na verdade, você vive a vida de todo mundo, menos a sua. Acontece que Deus não te deu um coração dividido. Ele não te criou para servir 20 senhores ao mesmo tempo. Mas quando você não sabe claramente qual é o seu propósito nessa vida, qualquer coisa parece importante. Quando você não tem as suas prioridades definidas, a prioridade dos outros toma toda a sua agenda e toda a sua energia. E aí vem a culpa. Eu deveria ter conseguido fazer tudo, outras mulheres conseguem. Talvez eu não esteja orando o suficiente. Talvez Deus esteja me disciplinando. Não, querida. Deus não está te punindo por ter limites humanos. Ele mesmo os colocou aí. A verdade dói, mas liberta. Você não está falhando por falta de capacidade. Você está sofrendo por falta de clareza. Pense assim. Imagine que Deus te deu um jardim para cuidar. E seu jardim é único, com plantas específicas que só você pode cultivar. Mas em vez de cuidar do seu jardim, você fica correndo para regar o jardim de todo mundo. E no final do ano, o jardim dos outros pode até estar mais bonito, lindo, bem cuidado e florido. Mas e o seu? O seu está abandonado. E você se culpa por não conseguir dar conta de todos os jardins ao mesmo tempo. Mas Deus nunca te pediu para cuidar dos jardins dos outros, ou melhor, Deus nunca te pediu para cuidar de todos os jardins. Ele te pediu para cuidar do seu com excelência, com amor e com presença. Quando você não sabe qual é o seu jardim, desperdiça tempo, energia e coração tentando abraçar todo mundo. Quando você não sabe qual é o seu jardim, pode dizer sim com alegria. E não consegue dizer não com paz. Mas quando você sabe qual é o seu jardim, você pode falar não com tranquilidade. E quando dizer sim, vai ser com alegria e com leveza. O que está por trás de toda essa correria não é a falta de organização, é a falta de identidade. Você perdeu de vista quem você é em Deus e o que Ele está pedindo especificamente para você nessa temporada. Sem essa âncora, qualquer vento te leva e qualquer vento te cansa. 2026 pode ser diferente, mas não vai ser através de técnicas ou esforço. Vai ser através de mais clareza de quem você é, do que Deus confiou em suas mãos e da coragem de viver essa verdade, mesmo quando todo mundo ao seu redor não entender. Deixa eu te dar um exemplo. Sara chegou ao final de 2024 exausta. Trabalhava 10 horas por dia, coordenava um ministério na igreja, cuidava da casa e ainda se desdobrava para conseguir dar conta de tudo. E se cobrava por não conseguir ler a Bíblia todos os dias. A agenda estava sempre cheia, mas ela sentia que não estava construindo nada significativo.
Em dezembro, ela sentou para planejar 2025 e fez a pergunta que mudou tudo. Deus, o que o Senhor está me pedindo especificamente nessa estação da minha vida? E a resposta veio clara durante uma oração na semana. Cuide da sua família e desenvolva o dom que eu coloquei em você para ensinar as crianças. Pronto, 2 prioridades, não 20. Sara tomou uma decisão corajosa. Saiu da coordenação do ministério, que era importante, mas não era o seu jardim naquele momento. Reduziu a carga de trabalho em 20% e disse não para 3 convites sociais que não agregavam às suas prioridades. Resultado, em 2025 ela teve mais tempo para estar presente com seus filhos, começou um projeto bíblico para as crianças e impactou dezenas de famílias. E pela primeira vez em anos ela conseguia orar sem pressa e dormir sem culpa. Sara descobriu que Deus não estava pedindo para ela fazer mais coisas, Ele estava pedindo para ela fazer as coisas certas. Agora você entende a causa raiz? Vamos aprender um método que vai transformar seu 2026. São 3 passos simples, mas revolucionários, aplicando na sua vida na ordem certa. Tudo vai mudar. Pega papel e caneta e anota. Passo 1. Fundamento. Defina sua identidade e o seu chamado para esta estação. Antes de planejar o que fazer, descubra quem você é e para que Deus te chamou nesse momento específico da sua vida. Pegue uma semana, apenas uma semana, para buscar a Deus só sobre isso. E faça essas 3 perguntas durante o seu momento de oração. Senhor, quem eu sou diante de Ti nessa estação da minha vida? Quais responsabilidades o Senhor confiou especificamente às minhas mãos? Onde o Senhor quer que eu invista o meu tempo, energia e coração em 2026? Faça essas perguntas e anote as respostas. Não tenha pressa. Deus não está com pressa. Você também não precisa estar. Quando você tem clareza do seu chamado, as decisões ficam mais fáceis. Não é mais, será que eu posso? Isso está alinhado com o que Deus me pediu? Passo 2. Foco. Escolha suas 3 prioridades máximas do ano. Depois de ouvir a Deus, transforme as suas respostas em, no máximo, 3 áreas prioritárias para 2026. Apenas 3. Eu sei que sua vida tem mais de 3 áreas, mas você só tem energia real para crescer significativamente em 3 por vez. Pode ser família, carreira e saúde, ou ministério, relacionamentos e desenvolvimento pessoal, ou qualquer outra combinação que reflita o que Deus te mostrou para o próximo ano. E aí você vai fazer cada uma delas, você vai definir uma meta específica. Por exemplo, na família, eu quero criar 30 minutos diários de presença plena com os meus filhos. Na carreira, eu quero desenvolver a habilidade X para crescer profissionalmente. Na sua saúde, eu quero estabelecer uma rotina de 3 vezes por semana fazer exercício físico. Seja específica e realista. Uma meta saudável ela precisa ser real. Uma meta alcançável em 3 áreas da sua vida vale mais do que 20 metas abandonadas em janeiro mesmo. Passo 3. Forma. Crie estruturas que protejam as suas prioridades. Ter prioridades claras não basta. Você precisa de sistemas que protejam essas prioridades quando a vida real acontecer. É aqui que a maioria falha. Tem boas intenções, mas não criam uma estrutura para sustentar suas intenções. Primeiro, definam seus inegociáveis semanais. Por exemplo, seja muito específica. Segunda à noite, vou fazer um planejamento para a semana de 20 minutos. Terça e quinta, exercícios de 45 minutos.
Sábado pela manhã eu vou ter tempo com a família sem celular, vou separar 2 horas. Domingo vai ser um dia de descanso e reflexão espiritual. Segundo, crie limites que protejam as suas prioridades. Eu não agendo mais que 3 compromissos extras por semana. Não respondo o WhatsApp depois das 21 horas. Digo, vou pensar antes de aceitar qualquer novo compromisso. E terceiro, faça as revisões semanais de 15 minutos. Toda sua semana, se pergunte, minhas metas, eu priorizei as minhas metas essa semana? As minhas escolhas refletiram as minhas prioridades? O que preciso ajustar? A diferença entre quem consegue e quem não consegue não é a força de vontade, é a clareza do propósito e a estrutura que sustenta todo o propósito na prática. Quando você sabe quem é, ou seja, o fundamento, você sabe o que priorizar. É o nosso passo 2, o foco. E você cria sistemas para proteger suas prioridades. Nosso passo 3, a forma. Algo mágico acontece. Você para de viver reagindo e começa a viver direcionando. A sua vida ganha ritmo, as suas escolhas ganham sentido e você desperta em dezembro de 2026 sabendo que viveu o ano que Deus planejou para você. Tudo isso que acabamos de falar não é novidade para Deus. Na verdade, Ele sempre nos ensinou sobre prioridades, limite e propósito. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que precisaram aprender a viver com foco. Neemias é um exemplo perfeito. Quando ele recebeu o chamado para reconstruir os muros de Jerusalém, não tentou fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Ele teve clareza do seu propósito, reconstruir os muros. Ponto. Os inimigos tentaram distraí-los com reuniões importantes e outras demandas, e ele respondeu algo revolucionário. Estou realizando uma grande obra e não posso descer. Neemias 6:3. Ele não disse, não tenho tempo, ou não posso agora, vou daqui a pouco. Ele disse, estou fazendo algo grande e não vou me distrair. Neemias sabia qual era o seu jardim naquela estação e protegeu esse propósito com limites claros. Jesus nos deu o exemplo mais perfeito. Em Marcos 1, depois do dia inteiro curando pessoas, ele acordou cedo para orar sozinho. Quando os discípulos chegaram dizendo, todo mundo está te procurando, mestre, Jesus poderia ter pensado, nossa, eu tenho que atender a todos, mas não foi isso que ele fez. Jesus respondeu, vamos a outros lugares, pois para isto eu vim. Marcos 1:38. Jesus sabia qual era a sua missão e não se desviou dela, mesmo quando haviam necessidades legítimas ao seu redor. Ele não curou todos os doentes da Palestina, mas ele cumpriu perfeitamente o propósito do Pai. Isso nos ensina algo profundo. Não é falta de amor dizer não para coisas boas, quando elas te desviam do que Deus te chamou para fazer. E quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele disse algo que mudou a minha perspectiva. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Filipenses 3, versículo 13 a 14. Uma coisa faço, não 10, não 20. Uma coisa principal que organizava tudo mais. Paulo tinha uma prioridade central, pregar o evangelho, e isso direcionava todas as outras escolhas. Ele sabia quando ir, quando ficar, quando falar, quando calar. Tudo porque tinha clareza do seu chamado. Deus não está pedindo para você ser uma versão cristã da Mulher Maravilha. Ele está pedindo para você ser fiel ao que Ele colocou em suas mãos. Quando você vive alinhada com o propósito que Deus te deu, até as suas limitações se tornam bênçãos, porque elas te forçam a escolher o essencial. Eclesiastes 3, versículo 1 nos lembra, para tudo há um tempo determinado e tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Não é tempo para fazer tudo ao mesmo tempo. É tempo de fazer a coisa certa no tempo certo. Sua vida não precisa de um malabarismo, não precisa ser assim.
Precisa ser uma sinfonia, cada nota no seu lugar, cada pausa com propósito, cada movimento direcionado pelo maestro que a compôs. Se você chegou até aqui, é porque o seu coração está dizendo: 2026 precisa ser diferente. E eu te digo, amiga, ele pode ser. Mas não vai acontecer automaticamente. Vai acontecer através de decisões intencionais que você vai tomar a partir de agora. Então, aqui está o seu próximo passo. Não amanhã, não na segunda, mas hoje mesmo. Faça isso. Pega papel e caneta e anota aí. Primeiro, reserve 30 minutos, ainda hoje, para a primeira pergunta. Pegue um caderno, desligue as notificações e faça uma oração. Senhor, quem eu sou diante de Ti nessa estação da minha vida? E anote ao que vier ao seu coração. Não complique, apenas escute e escreva. Coloque em prática o que aprendemos aqui, tá bom? Segundo, se você se identificou com esse vídeo, compartilhe. Eu sei que você tem pelo menos uma amiga que está vivendo no piloto automático também e está cansada de correr atrás de tudo e não chegar a lugar nenhum. Compartilhe esse vídeo com ela. Às vezes uma palavra na hora certa pode mudar a direção de uma vida inteira. E se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva agora. Toda semana temos conteúdo como este, unindo fé, ciência e organização prática para ajudar mulheres cristãs a viverem com mais propósito e menos correria. É um movimento de mulheres que decidiram viver a vida, parar de viver a vida dos outros e começar a viver a vida que Deus planejou para elas. Lembre-se, Deus não te criou para ser uma versão esgotada de quem você poderia ser. Ele te criou para florescer. E florescer começa com uma escolha simples: decidir o que é mais importante. Sua vida é importante demais para ser vivida sem direção. 2026 está aí na esquina. A pergunta não é se o ano vai chegar, ele vai. A pergunta é: como você vai chegar ao final desse ano? Esgotada por ter corrido atrás de tudo? Ou realizada por ter sido fiel ao que realmente importava? A escolha é sua e ela começa hoje. Nos vemos no próximo vídeo e que Deus te dê a coragem de viver o ano que Ele já planejou para você. Um grande beijo e até a próxima.